Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Paulo Roberto e eu sou do grupo do Ícaro e do Bruno Diego. Pois bem, aqui é o nosso trabalho, a nossa análise descritiva e também resumo do problema que o professor apresentou. Falar um pouco sobre overbooking, como a maioria de vocês já deve ter estudado aqui para esse seminário. Overbooking é a prática de empresas aéreas ou consulta, hotel também, de vender a mais do que a capacidade que eles podem suportar para evitar um problema que é justamente o oposto, que é o no-show, que é quando o passageiro, o hóspede, ele não se apresenta para embarque ou check-in. Então, para o com a intenção de maximizar lucro, o empresário ele faz essa prática, ele recorre a essa prática de overbooking. Então, só que por outro lado, ele pode também, se ele exagerar essa prática do overbooking, ele pode ter prejuízo com, por exemplo, com multas, porque em nem todos os países a prática de overbooking é permitida. No Brasil, por exemplo, gera indenização. Então, se o empresário não fizer o uso equilibrado dessa prática, ele pode acabar tendo muito mais prejuízo do que simplesmente o passageiro faltando e esse assento indo vazio no avião. Então, o método de Monte Carlo ele serve para apresentar uma solução para esse problema, para tentar encontrar o ponto de equilíbrio. O método de Monte Carlo ele nada mais é do que uma sequência de cálculo de probabilidade que a gente usa para tentar simular o máximo possível essa para prever o lucro e os prejuízos que nós vamos ter nessa prática de overbooking. Então, o, o método de Monte Carlo ele serve para isso, para tentar achar esse equilíbrio. Pois bem, aqui o professor propôs um problema que é para encontrar esse equilíbrio justamente num avião de 50 lugares com a probabilidade de falta de 10%, R$ 200 a passagem, 1.000 a multa, a taxa de remarcação R$ 20 e todas as passagens ofertadas são vendidas. Então, nesse caso, nós chegamos à conclusão do nosso grupo que o, o mais indicado é que esse empresário faça o overbooking somente de 3 passageiros. Por quê? Porque se ele fizer de 0 a 2, ele vai ter prejuízo com o no-show, que a probabilidade dele ter prejuízo com o no-show é grande, é maior. Então ele vai ter mais prejuízo de 0 a 2. De 4 a 15, o prejuízo com questão à multa e incentivo, dependendo do país, porque no Brasil é multa, mas num país que é permitida a prática, se o empresário quiser conquistar novamente o cliente, vai ter que dar voucher, vai ter que dar algum incentivo para que ele retorne à empresa, para contornar o transtorno gerado pelo overbooking. Então, o equilíbrio foi o melhor cenário de overbooking para a gente foi o 3. E porque de 4 a 15 o prejuízo é com relação a multas e incentivos que ele deve pagar. No caso aqui, multa, né? E de 0 a 2 ele vai ter prejuízo justamente com no-show. Aqui nós temos alguns trabalhos, tá nas referências no final, alguns artigos que a gente leu. Inclusive tem um que é até uma simulação também desse problema, de um problema semelhante.
de assentos numa empresa aérea. Ele até usou Python para calcular, um pouco diferente daqui, do método que a gente usou, que foi Excel. Pois bem, o professor também propôs outro problema que foi justamente parecido, que é um outro caso que também ocorre o mesmo fenômeno de no-show, que é consulta médica, onde os pacientes às vezes faltam a consulta por algum motivo. Então, para que não haja desperdício de tempo e de dinheiro também, porque o, a clínica tem que dar vazão aos atendimentos, tem que encontrar esse equilíbrio entre o que pode ser atendido e o que ele pode colocar mais. Aqui no nosso caso, usando o banco de dados dessa clínica que foi colocado, nós fizemos a gente fez uma análise simples descritiva e pudemos extrair alguns dados, como por exemplo o gênero, o sexo das pessoas que compareceram ou não a essa clínica. Aqui é o composição aqui pelas pessoas que marcaram, no caso. Aqui tem a maioria mulheres. Aqui também temos a porcentagem de mulheres que marcaram e compareceram foi 80, quase 80%, 79,7%. Aí o total que faltaram e compareceram, veja bem que aqui tem marcado como sim a fatia vermelha, mas ela se trata na base de dados que está sendo estudada, lá a coluna é no show, então a lógica é quase inversa. Se tem no show, existe falta. Então, nesse caso aqui, IES, como no show igual a 1 é falta, essa parte vermelha aqui representa a falta dos pacientes. Aqui as mulheres que compareceram em azul. Aqui também temos os homens. A fatia vermelha representa a falta, a azul presença e temos aqui também das mulheres, semelhante, quase é a mesma proporção, quase, de 20% de falta aproximadamente para ambos. Nós temos aqui também, por doença, alguns dados, os que compareceram, que aqui os diabéticos, que marcaram consultas, aqui os hipertensos, que marcaram consultas, 19% dos pacientes eram hipertensos, e esse restante de dados aqui foi feito com SQL. Eu tenho as consultas e vou disponibilizar o link aí também. Dos deficientes que marcaram consulta e compareceram foram 1.676, enquanto os que faltaram foram 366. Aqui os alcoólatras que marcaram e compareceram, o total dos que faltaram. Aqui embaixo também os bolsistas, as presenças e as faltas. E aqui o número único de pessoas que marcaram consultas nessa clínica. Também foi com SQL, foi extraída. Essas aqui que não tem gráfico foram feitas com SQL. Essas daqui foram feitas direto no Excel, as que tem gráfico de pizza. Então, para resolver esse problema, utilizando o método de Monte Carlo, nós usamos os seguintes parâmetros: 10 vagas para consulta, o não comparecimento entre mulheres e de homens é aproximadamente 20%, de mulheres 19, alguma coisa, 3, quase 20. Então, para fim de cálculo, nós arredondamos para 20% dos homens também. O valor da consulta ficou em média de R$ 200, que é o valor cobrado aqui em Teresina. O valor da multa por overbooking, a gente também considerou R$ 200 para fins de cálculo. E taxa de remarcação R$ 20, e aqui nesse cenário,
todas as 20 pessoas, todas as 10 consultas são vendidas. Então, a nossa conclusão, depois de simular com o método de Monte Carlo, foi que o melhor cenário para ele é não fazer overbooking, nem para homens nem para mulheres, porque considerando os valores, só é viável para ele, assim, partindo do princípio que ele vai ganhar mais, zero overbooking tanto para homens como para mulheres, até porque é bem parecida, né? Mas se fosse preciso calcular, a gente calculou separado, vou mostrar aqui a planilha, a gente calculou separado os homens e as mulheres, e a gente chegou a essa conclusão, que o melhor, o mais viável é não fazer overbooking. Aqui no caso aqui alterou. De vez em quando, toda vez que é feito sorteio, o intervalo é esse. 1.000, 1.620, aí varia. Tem de 0 a 1 overbooking, e para os homens também essa média. Aqui no caso aqui, nesse sorteio, ficou melhor para os homens 0 e para as mulheres ficou 1 overbooking. Então, dependendo do sorteio, a média é essa. Mas mais seguro é 0 para homens, 0 para mulheres. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu.